Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Leia Consciência. Eu sou a doutora Cíntia Salgado Azzoni, fonoaudióloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Fonoaudiologia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum na área da fonoaudiologia, mas que é muito importante que os profissionais que trabalham com as questões da aprendizagem, da leitura e da escrita conheçam sobre ele. É o processamento fonológico. E hoje a gente vai ter uma participação muito especial de uma mestranda do nosso programa aqui da UFRN, que vai falar sobre um artigo que ela publicou. Mas para isso, antes, a gente vai rodar a vinheta. O processamento fonológico tem sido uma habilidade bastante estudada nos últimos anos, especialmente porque ele faz um ciclo de 3 componentes muito importantes para a aprendizagem da leitura e da escrita. Quem são eles? A consciência fonológica, a memória operacional fonológica, e alguns autores colocam como memória de trabalho fonológica, e o acesso fonológico ao léxico mental, em que a gente avalia através da nomeação automática rápida. Vocês já viram aí um dia a professora doutora Thaís Ferreira falando um pouquinho sobre a nomeação automática rápida. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse complexo e importante processamento, né, que envolve as questões da linguagem para que a criança aprenda a ler e escrever. O que são esses elementos do processamento fonológico? Então, a consciência fonológica, ela é responsável por todo o processo de reflexão e manipulação da estrutura sonora de uma língua. Então, ela envolve tanto a capacidade no nível da sílaba quanto no nível do fonema, e ela é um importante preditor para a decodificação da leitura. Ou seja, nos anos iniciais, antes da criança aprender a ler e escrever, ela identificar sílabas, ela fazer as brincadeiras de rima e a literação, já são elementos de que essa consciência fonológica está se desenvolvendo adequadamente. E a consciência fonêmica? A consciência fonêmica, ela é um elemento importante que se refere a como a criança vai conseguir manipular já não mais as sílabas, mas agora os fonemas. Essa consciência fonêmica, ela está envolvida com as questões do processo de alfabetização, ou seja, quando a criança inicia o conhecimento dessa relação grafema-fonema, letra-som e som em letra, ela vai propiciar com que a consciência fonêmica se desenvolva. Sendo assim, é muito importante que a gente entenda que a consciência fonêmica, mais do que tudo, ela deve ser ensinada explicitamente para as crianças em fase de alfabetização. E por isso é muito importante que os professores, os profissionais da educação e também os profissionais da saúde, como o fonoaudiólogo, ele consiga identificar como que essa habilidade está se desenvolvendo na criança, tanto pré-escolar quanto na criança em fase de aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita. A gente falou já um pouquinho sobre isso também no Cientizando com a doutora Ana Luísa Navas. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso canal, no vídeo, volta lá e vocês vão retomar um pouquinho esse conteúdo. Já em relação à memória de trabalho fonológica, no que se refere esse conceito e por que ele é tão importante? Porque ela é uma habilidade que vai estar relacionada à capacidade de armazenamento que a criança vai ter daqueles sons que ela está aprendendo. Geralmente, a gente avalia por uma prova ou um teste que envolve a repetição de não palavras. Por quê? Porque a gente quer que a criança memorize num rápido período, né, em fração de segundos, uma sequência de sons. E se a gente pedir para ela repetir somente palavras, ela provavelmente vai acessar também
a sua semântica, o seu vocabulário, e não apenas o fonológico como a gente quer. Então, por isso, né, geralmente, para a gente avaliar essas habilidades, a gente pede para a criança repetir não palavras, porque então vai garantir que ela está armazenando rapidamente essa sequência de sons, né, que até o momento ela nunca tinha escutado. Então, a memória de trabalho fonológica também é muito importante nesse processo inicial, especialmente para a criança memorizar a sequência depois daquelas letras e sons que ela precisa para adquirir a leitura. Então, quando ela começa a fazer uma leitura um pouquinho silabada, em que ela vai ler devagarinho uma sequência de sons, essa criança precisa ter uma memória suficiente para armazenar e depois, consequentemente, ela começar a compreender o texto, que é aí que ela vai começar a acessar esse léxico, né? Esse vocabulário que ela vai adquirir ao longo do tempo, né? E que ela vai ficar estocado lá no lugarzinho do cérebro dela, certo? A última habilidade, que a gente já falou bastante sobre ela, que é a habilidade do acesso fonológico ao léxico mental, que também vai estar relacionado tanto às questões fonológicas, mas também com as questões do rastreamento visual, da velocidade com que a criança é capaz de realizar, por exemplo, a tarefa, para que isso seja utilizado na sua fluência e na sua automaticidade durante o processo da leitura, né, em que a gente vai precisar realmente ter essas habilidades bem adquiridas para que, consequentemente, tenhamos a compreensão. Bem, dito isso, por que é importante a gente compreender? Então, qual é o perfil de crianças com desenvolvimento, com algum transtorno do neurodesenvolvimento em relação a essas habilidades? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é a manifestação do processamento fonológico em diferentes situações. No transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, no transtorno específico da leitura, que é a dislexia, e no transtorno do desenvolvimento intelectual, né, que até pouco tempo as pessoas conheciam como deficiência intelectual. A gente vai ter uma convidada muito especial que vai falar um pouquinho sobre isso, que é a Ana Beatriz Leite, que é a primeira autora do artigo que nós publicamos no final do ano de 2019 na revista Cefac. A gente vai deixar claro o link para vocês terem acesso a esse artigo e ela vai explicar um pouco como esse estudo ocorreu. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Bia, entra no Lattes dela. Ela atualmente é mestranda do programa associado em fonoaudiologia da UFPB e UFRN e ela vai estudar bastante sobre isso nos próximos anos. Então, agora curtam aí um pouquinho do que a Bia vai falar sobre o trabalho que ela fez. Olá, eu sou Ana Beatriz, sou pesquisadora no Laboratório LEI há 4 anos e atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação em fonoaudiologia da UFRN. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do artigo Processamento Fonológico em Escolares com Dislexia do Desenvolvimento, TDAH e Transtorno do Desenvolvimento Intelectual. Sou uma das autoras do artigo e a nossa intenção foi entender melhor o desempenho dessas crianças com essas três possibilidades de diagnóstico. E nós recolhemos 32 prontuários de crianças que foram atendidas no LEIA e fizemos a divisão dessas crianças em 3 grupos. Um grupo com as crianças com dislexia, um grupo com as crianças com TDAH e um grupo com as crianças com TDI. E nós encontramos diferença no desempenho. As crianças com dislexia tiveram melhor desempenho em todas nas habilidades do processamento fonológico, né, que é a consciência fonológica, na atividade de memória do trabalho e na nomeação rápida. Seguida das crianças com TDAH e, por último, as crianças com TDI. Nós conseguimos entender que as crianças com TDAH e com TDI tiveram
um desempenho inferior às crianças com dislexia em todas essas tarefas devido a outras questões cognitivas e de funções executivas que estão presentes nos quadros destes transtornos. E por isso, em atividades que requerem um pouco mais de raciocínio lógico, atenção e raciocínio numérico também, essas crianças tendem a ter um desempenho menor, no que é principalmente no caso das crianças com TDAH e TDI. E dessa forma, nós conseguimos entender melhor como direcionar um diagnóstico diferencial para cada um desses transtornos. Eu tenho certeza que vocês adoraram a explicação da Bia a respeito do artigo que ela elaborou, juntamente ao Lucas e a mim no ano passado. E esse tema, ele é muito importante porque, se vocês observarem, eu vou compartilhar com vocês também alguns artigos muito interessantes aqui no Brasil e que têm tido um crescimento nos últimos 10 anos, definindo e descrevendo um pouquinho sobre perfil de diferentes grupos. Então, lá em 2007, a doutora Simone Capellini publicou em parceria com a doutora Thais, comigo, algumas questões sobre a nomeação automática rápida comparando crianças com dislexia e TDAH. O que é muito importante a gente entender, principalmente desses dois quadros e também da deficiência intelectual, que a gente publicou agora em 2019. Passados alguns anos, o que a gente tem observado é que, efetivamente, as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, elas vão apresentar prejuízos no processamento da informação fonológica. Por quê? Se vocês olharem aí, esse cérebro que eu vou compartilhar com vocês vão ver que o cérebro, ele tem um funcionamento, como Lúria colocava, das 3 grandes unidades funcionais, né? A primeira unidade, em que ele fala do estado de sono e vigília. A segunda unidade, que envolve as áreas de processamento, em que são áreas posteriores do córtex, relacionadas ao lobo temporal, parietal e occipital, e as áreas de planejamento e execução de uma tarefa, que estão relacionadas ao córtex pré-frontal. O que significa dizer isso e qual a relação de importância com o processamento fonológico? Cada quadro desses que a gente está conversando aqui vai ter uma manifestação diferente ao longo do processar essas informações. No entanto, clinicamente, ambas terão prejuízos. Então, o que é importante é que a gente consiga fazer um escaneamento, né, clínico, em que as nossas avaliações, as nossas observações comportamentais, o diagnóstico interdisciplinar preciso em relação a esses quadros sejam bastante relevantes para identificar qual é o fator primário desses processos. Então, se a gente olhar a dislexia, os estudos hoje demonstram que o déficit fonológico ele tem sido o principal fator causal, etiológico. Já no TDAH, a gente tem comprometimentos em atenção e funções executivas que são primários, mas que comprometem com certeza o processamento, porque essas crianças não vão ter um estado de atenção e não vão planejar essa tarefa de uma forma eficaz. E aí elas vão ter prejuízos. E também, considerando crianças com transtorno do desenvolvimento intelectual, a gente nota que essas crianças, eles ainda têm um funcionamento de todas essas unidades e das áreas de processamento mais comprometido, porque vão estar relacionados, como a Bia falou, a alterações em outras funções cognitivas que não somente da linguagem. Portanto, é muito importante que a gente identifique todo esse processo na nossa avaliação, que a gente faça leituras dos artigos científicos, e aí eu contribuí aí com vocês no compartilhamento de alguns artigos recentes que vão falar um pouquinho sobre isso. E um dos artigos também traz uma novidade e algo bastante interessante, feito pela equipe do Dr. Vitor Hazi, da UFMG, em que ele vai abordar um pouco, em um estudo de revisão de literatura narrativa,
a respeito da relação do processamento fonológico e o desempenho aritmético. Vejam que interessante que o processamento fonológico também pode ter relação com a matemática. Então, façam a leitura desse artigo também e quem sabe a gente consegue trazer os autores aqui para falar um pouquinho para a gente sobre essa relação em que a gente precisa também ficar alerta e ficar atento o quanto é importante nesse processo de avaliação multiprofissional. Bem, pessoal, acho que hoje a gente falou já sobre esse tema bastante interessante, que é o processamento fonológico. A gente espera que vocês tenham aproveitado muito esse momento. Curtam o nosso canal, compartilhem, coloquem o joinha, deem o like, assistam, se inscrevam, toquem o sininho e também nos procurem nas nossas redes sociais, do Facebook e do Instagram, porque a gente vai sempre trazer novidades para vocês. Porém, antes de acabar, eu queria compartilhar um momento muito importante que eu vivenciei essa semana e que, claro, aqui para vocês, né, a gente sempre tem que colocar as coisas positivas, especialmente nesse momento de pandemia. Eu acho que eu já comentei nos vídeos anteriores com vocês que um dos propósitos desse canal era que eu pudesse ter uma troca e de alguma maneira trazer algo que motivasse os meus alunos de graduação na disciplina que eu ministrei durante esse curto semestre que nós tivemos em aulas remotas. E os alunos ontem terminaram essa disciplina, terminaram esse semestre, e como trabalho final eu dei uma missão para eles, que eles tinham que apresentar uns vídeos fazendo um resumo sobre tudo que foi dito em 2 minutos. Né? Quase um milagre, né? Mas eles fizeram, e a partir da semana que vem a gente vai começar a colocar na nossa rede do Instagram os vídeos que eles produziram com muito carinho para vocês. Mas, além dos vídeos, uma aluna em especial, ela fez, vocês sabem que aqui no Nordeste a gente tem bastante tradição no cordel, e uma aluna fez um cordel para finalizar a disciplina. E eu queria ler para vocês, porque eu fiquei realmente muito sensibilizada e emocionada com o potencial dos meus alunos aqui da UFRN. E eu achei que seria muito bacana a gente terminar o canal de hoje com essa linda homenagem que ela fez para a nossa disciplina. Então, vamos lá. A autora, ela se chama Eva Araújo. Na roda da escrita. Para início de conversa, um momento de atenção. Atentem para a escrita como forma de transformar a ação, de transformar vidas e vias para uma boa educação. A partir desse olhar, considerem não haver receita para se chegar à escrita. Algumas coisas precisam ser feitas, além, claro, das nossas particularidades que a biologia são eleitas. No início das nossas vidas, há muitos sons que escutamos, os fonemas e as sílabas. Em nossas mentes vão se perpetuando e, como momento precursor da escrita, a consciência fonológica se sedimentando. Na sequência do processo e em doses homeopáticas, a leitura nos é introduzida, a acrescentar no cenário, selando como base a literacia básica que precede o alfabetizante. Além dela, há mais duas, a intermediária e a disciplinar. A segunda é quando adentra no ambiente escolar. Tem contato com o alfabeto e um sistema peculiar. A última, a terceira, ocorre no ensino fundamental. É mais ampla, segue a alfabetizada e consolida o processo gradual. A respeito do que falamos, também cita-se o letramento, conjunto de práticas e eventos, fortalecedoras desses conhecimentos e vínculo fundamental com a leitura pelo alfabetizando do momento. Contemplamos normalmente também a chamada fluência. É importante para a comunicação, na oralidade deixa a essência. Por uma velocidade de leitura, a articulação que perdura,
uma mensagem com eficiência. Os trilhos para essa fluência, durante o processo de leitura, envolvem prosódia, precisão e até uma taxa por ventura, que conduzem o estudante, consolida a armadura. Nisso ainda aparece a nomeação automática rápida, habilidade que prediz a escrita, de modo típico acontece. Elenca um bom acesso mental ao conjunto de palavras lidas e ao inventário lexical. E esse acesso automático a palavras bem ou não conhecidas eleva nosso patamar para uma leitura e escrita, compreensão e fluência, comunicação compartilhada. Para complementar, nessa roda da escrita, ao neurodesenvolvimento, a questão das funções executivas que pode assinalar um talento, construção de aprendizagem efetiva. Mas para obter tal sucesso, um bom leitor em crescimento não deve focar em etiquetas, mas na busca do conhecimento, perseverando na leitura, desbravando seus compartimentos. Fechando nossa conversa, queremos levantar a questão: já leu para uma criança? Já fez a sua lição? Escrever bem vem de largo processo, mas não pode ser privilégio ou raridade para certos. É direito, é expressão. Temos que ficar espertos. E assim a gente finaliza esse vídeo de hoje. Eu fiquei muito emocionada e muito feliz de saber que, de alguma maneira, esses alunos foram tocados em relação à linguagem e à expressão de todos os aspectos que eles aprendem na graduação da fonoaudiologia e que eles possam continuar de uma maneira brilhante e quem sabe daqui a alguns anos a gente possa trabalhar juntos e compartilhar esse conhecimento com vocês. Um beijo, pessoal! A semana que vem tem mais novidades por aí e a gente se fala. Até mais!